Você já teve a sensação de estar sendo observado? Você já teve aquela sensação de que não está sozinho, mesmo quando o ambiente parece calmo? Aquela presença muda, invisível, que você não consegue ver, mas sente. Como se algo ou alguém estivesse te olhando, de um lugar onde olhos comuns não deveriam alcançar. Tem gente que observa por trás das cortinas. Outros espiam por frestas de portas entreabertas ou através do reflexo opaco de um vidro sujo. Mas há aqueles que não precisam de olhos. Aqueles que apenas sabem onde você está. E mesmo quando você vira o rosto ou apaga a luz, eles continuam ali, apenas esperando. Essa história não começa com gritos, sangue ou aparições grotescas. Ela começa com silêncio. Um silêncio denso, que ecoava todas as noites do outro lado da rua. Há pouco mais de um ano, tudo parecia normal. Era só mais uma rua pacata de interior, onde os vizinhos se cumprimentam com um aceno discreto e as janelas fecham cedo, antes do frio tocar o chão. Mas havia uma exceção, a casa de número 108. Ela sempre foi diferente, não pela fachada, comum, até antiga, mas pela ausência de vida. Ninguém entrava, ninguém saía. E mesmo assim, tinha alguém ali. No começo, eu achava que era imaginação, mas, noite após noite, comecei a perceber um padrão, sempre à mesma hora, sempre do mesmo jeito. Na janela do segundo andar, entre as cortinas pesadas de veludo escuro, ele estava lá, imóvel, alto, pálido. Os olhos, se é que eram olhos, pareciam fixos em mim. Não piscavam, não se mexiam, apenas observavam. A princípio, tentei ignorar, mas quanto mais eu tentava seguir com minha vida, mais aquele olhar parecia me invadir, tomar conta da minha rotina. Se eu acendia a luz da sala, ele estava lá. Se eu fechava a porta do quarto, sentia o peso daquele olhar do outro lado da parede. Mesmo dormindo, eu sonhava com a presença dele. E foi aí que tudo começou. Não com um susto, mas com uma pergunta que, até hoje, me acompanha todas as noites. Se ele nunca sai de casa, como ele sempre sabe exatamente onde estou? O homem da janela nunca piscava. A minha rua é simples, daquelas onde o tempo parece andar mais devagar. Uma rua estreita, de paralelepípedo gasto, cercada por casas geminadas com muros baixos e jardins mal cuidados. Durante o dia, o som das crianças brincando e dos rádios antigos preenchia o ar. Mas depois das 10 da noite, o silêncio tomava conta como um manto. Um silêncio absoluto, espesso, que só é encontrado em cidades pequenas e assombradas por coisas que ninguém ousa nomear. Era nesse cenário que morava o homem da casa 108, bem em frente à minha janela. E por mais que pareça estranho dizer, ele nunca piscava. Sempre à mesma hora, sempre na mesma posição. Na penumbra da janela do segundo andar, entre duas cortinas vermelhas e empoeiradas, seu rosto pálido se destacava. Um rosto magro, esticado, como se o tempo tivesse esquecido de moldar expressão nele. Os cabelos ralos e finos caíam sobre a testa, e sua pele era tão branca que, em certos momentos, parecia brilhar com a luz da lua. Mas era o olhar, aquele olhar sem alma, que me deixava inquieto. Ele olhava direto para mim. Não para a minha casa, não para a rua, para mim. Nos primeiros dias, pensei que fosse coincidência, mas quando comecei a testar, abrindo a cortina mais cedo, depois mais tarde, ou até apagando a luz do meu quarto, percebi que ele sempre ajustava o corpo, para continuar me observando. A sensação era de ser invadido, violado, como se o simples fato de ser visto por aquele ser drenasse alguma coisa de dentro de mim. Me fazia sentir menor, mais fraco, como se ele se alimentasse do meu incômodo. Decidi perguntar. Fui até o mercadinho da esquina e falei com o seu Paulo, o padeiro da rua há mais de 30 anos. Ele apenas balançou a cabeça e disse: "Essa casa sempre teve um ar estranho, desde o incêndio." O carteiro, quando indaguei,
Se limitou a dizer que há anos ninguém recebia correspondência naquela casa. E a síndica da rua, Dona Lourdes, me contou uma história que me arrepiou. Dizem que ali morava uma família inteira. Sumiram do nada. Só encontraram cinzas e cinzeiros cheios, como se tivessem se reunido para uma última conversa antes do fogo. Mas como? Como uma casa destruída poderia estar ali, intacta, e com um morador vivo, ou algo parecido com isso, espreitando da janela? Toda noite, às 22 horas em ponto, a silhueta aparecia. Primeiro como um vulto, depois com mais nitidez. Sempre imóvel, sempre me encarando com olhos que pareciam cavidades escuras, impossíveis de decifrar. Comecei a evitar as janelas, mas mesmo assim, sentia aquele olhar atravessando as paredes, os cômodos, os sonhos, e foi aí que percebi. Ele não piscava, porque talvez ele não precisasse. Talvez ele não fosse feito para piscar. Talvez ele só fosse feito para vigiar. Ele sabia onde eu estava, mesmo quando eu tentava me esconder. Nas semanas seguintes, tudo na minha vida passou a girar em torno daquela janela. Eu já não comia direito. Dormir era impossível. Mesmo com as cortinas fechadas, eu sentia o peso do olhar. Um peso invisível, mas sufocante, como se algo estivesse pressionando o ar ao meu redor. Comecei a anotar os horários, observar os detalhes, verificar se o homem da janela se movia, mas ele nunca mexia um músculo, sempre parado, sempre em pé, como uma estátua viva, se é que posso chamar aquilo de vivo. Mas então, algumas coisas começaram a mudar. Certa noite, acordei com um barulho, uma batida leve, sequência de 3 toques. Olhei para o relógio, 12h17 da manhã. Levantei, trêmulo, e fui até a janela do corredor. A rua estava vazia, mas o poste em frente à casa 108, que sempre esteve aceso, agora estava apagado. A casa dele mergulhada numa escuridão absurda. Mesmo assim, eu podia sentir. Ele ainda estava lá. Na manhã seguinte, encontrei marcas de dedos no vidro da janela da sala. Marcas compridas, finas, como se alguém tivesse deslizado a mão de dentro para fora. Só que eu nunca abria aquela janela. Na noite seguinte, tive um sonho estranho. Eu estava no meu quarto, deitado. E do lado de fora da janela, o homem da casa 108 sussurrava meu nome. Mas não era um som comum. Era como se meu nome estivesse sendo puxado para fora de mim. Como se ele estivesse roubando. Algo essencial. Acordei suando frio. E pela primeira vez, tive a certeza. Não era só um homem. Naquela noite, decidi enfrentá-lo. Peguei uma lanterna e fui até a frente da casa dele. Bati na porta. Nada. Toquei a campainha. Nada. Mas quando me virei para ir embora, ouvi o som. Um som seco, úmido, como carne sendo arrastada no piso. De dentro da casa, algo se movia. Olhei para cima. A janela estava aberta e ele não estava mais lá. Corri de volta para minha casa. Tranquei portas, fechei janelas, apaguei todas as luzes. Mas quando olhei de novo pela fresta da cortina, vi algo no canto do meu quintal. Um vulto. Alto. Imóvel. Ele tinha atravessado a rua. Não com os pés. Não de forma humana. Como se tivesse deslizado pela escuridão. Não consegui dormir aquela noite. Mas quando amanheceu, ele não estava mais no quintal. Voltei à janela e, como num pesadelo repetido, lá estava ele. Na casa 108, na mesma janela, no mesmo lugar, como se nunca tivesse se mexido. E foi aí que entendi. Ele não mora naquela casa, ele está preso nela, preso até que alguém lhe dê passagem. E eu, sem saber, talvez já tenha aberto a porta. Naquela noite, eu entendi que ele não queria só observar. Foi numa sexta-feira, a última vez que dormi tranquilo. Ou que tentei. Fiz tudo como sempre. Tranquei a casa, fechei as janelas, deixei a luz do banheiro acesa. Mas havia algo diferente no ar. Como se a noite estivesse esperando. Às 21h57, olhei pela janela. Nada. Às 21h59, ainda nada. Às 22 em ponto.
A silhueta apareceu. Só que não era ele. Não como antes. Dessa vez, o rosto estava colado ao vidro. Os olhos, fundos, sem brilho, cavernosos, estavam fixos nos meus. A cabeça pendia levemente para o lado, como se estivesse curioso ou faminto. E então ele sorriu. Um sorriso leve, quase humano, mas com algo torto, deslocado, como se o rosto tivesse se esquecido de como sorrir. Foi quando as luzes da minha casa piscaram. 1, 2 vezes. E se apagaram. No escuro, ouvi passos. Mas não vinham da rua, nem do corredor. Vinham de dentro da casa. Passos arrastados, molhados, acompanhados de um chiado, como unhas arranhando madeira podre. A lanterna do celular não ligava. A luz do abajur não acendia. Era como se toda a energia tivesse sido drenada. E então, eu vi. Pela primeira vez, vi ele dentro da minha casa. Não caminhando, não correndo, apenas surgindo, saindo da parede, como se o papel de tinta rasgasse com sua passagem. Como se ele não precisasse de portas. Alto, magro, cada osso do corpo estalando com um som seco. A cabeça pendendo de um lado para o outro. E aquele sorriso, agora largo, até o limite do rosto. Ele se aproximou. Eu tentei correr, mas minhas pernas falharam. Tentei gritar, mas algo segurava minha garganta. Por dentro, quando seus dedos tocaram meu peito, não senti frio, nem dor. Senti vazio, como se ele estivesse abrindo um buraco em mim, para se esconder lá dentro. Mas de repente, uma luz piscou. A lâmpada da varanda, velha, que quase nunca funcionava, se acendeu. E ele parou. Recuei. Tropecei. Consegui me arrastar até a porta e abrir. O ar da madrugada me invadiu os pulmões. E ele desapareceu. No dia seguinte, a casa dele estava com as janelas fechadas, a cortina rasgada, e pela primeira vez não havia ninguém na janela. Mas eu sei que ele não foi embora. Ele apenas entrou em mim. Ou está esperando que eu o convide de novo. Desde aquela noite, ele nunca mais saiu da minha cabeça. Eu ainda moro na mesma casa, ainda passo pela janela da sala. E às vezes, me pego olhando direto para o número 108, como se algo dentro de mim estivesse esperando vê-lo ali de novo. Mas ele nunca mais apareceu. Não no vidro, não na rua, não na casa. Porque agora, ele observa de um lugar mais perto, no reflexo da TV desligada, no espelho do banheiro quando o vapor se dissipa, ou na sombra projetada na parede, mesmo quando nenhuma luz está acesa. Já fui em médicos, psicólogos, padres. Disseram que é trauma, paranoia, estresse, mas nenhum deles viu o que eu vi. Nenhum deles sentiu a presença dele, dentro da pele. Se tudo isso que eu contei foi real ou não, se esse homem realmente existe ou se foi uma alucinação coletiva, eu não sei. Mas se algum dia você estiver sozinho em casa e perceber uma figura imóvel olhando da janela da casa da frente, não encare por muito tempo. Não tente entender. E principalmente, não abra a porta, porque quando ele decide atravessar a rua, não tem cortina, cruz ou luz que te proteja. E agora que você ouviu essa história, talvez ele comece a observar você também. Você já faz parte do ritual de invocações sinistras. Então complete sua tarefa de sacrifício. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente o que viu na sua janela essa noite e compartilhe com outros ocultistas, antes que ele venha te buscar.